editora Cultrix, do Grupo Pensamento, apresenta o mini-livro Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Escrito por Bert Hellinger. Resumo, preparado por Thaís Chaves e narrado por Lu Afonso. Produzido nos estúdios PTBR. Bert Hellinger. Meu Trabalho, Minha Vida. Autor, Bert Hellinger. Resumista, Thaís Chaves. Narrado por Lu Afonso. Editora Cultrix, do Grupo Pensamento. De origem alemã e nascido em Leimen, Bert Hellinger viveu o Terceiro Reich e foi convocado para a guerra com apenas 17 anos. Lutando no fronte, ao lado dos nacionalsocialistas, mais conhecido como Partido Nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Como fundador da constelação familiar, Bert foi responsável pela escrita de dezenas de livros sobre o tema e deixou um legado expressivo, atualmente administrado por sua esposa, Sophie Hellinger. Ele conta que ela foi a grande responsável pelo nascimento desta autobiografia, ao incentivá-lo por muito tempo a escrever suas memórias. Apesar de sua relutância inicial, ele decidiu escrever o livro para evitar que as pessoas cobrassem de Sophie explicações sobre sua vida após sua morte, e chegou a dizer que não é responsabilidade da esposa falar por ele. Outra figura importante na produção da autobiografia foi seu amigo, Rutger Rogel. Ele o ajudou nessa jornada. Afinal, não é fácil trazer à tona lembranças que estão recolhidas e trancadas há muito tempo. A jornalista Hannelore Heimann também teve um papel fundamental, escrevendo o livro ao seu lado. Ela foi apresentada ao casal por Christina Weidkoffler, diretora da Hellinger Schule, instituição fundada por Sophie Hellinger. A jornalista teria demonstrado interesse em escrever a biografia de Bert após participar de um de seus cursos. A parceria se tornou uma grande surpresa para ambos. No prefácio escrito por ela, é possível sentir um tom de profunda gratidão e admiração por Hellinger e suas constelações que mudaram completamente a sua vida e sua visão do mundo. Para Heine, escrever a autobiografia foi mais do que uma grande oportunidade. Ela ganhou uma nova família nas figuras de Hellinger e de sua esposa Sophie. Logo nas primeiras linhas do livro, é possível sentir que Bert Hellinger tem profunda admiração pelo trabalho que desenvolveu ao longo de décadas com a constelação familiar e reconhece a si mesmo como alguém que deixou um legado importante para o mundo. Ele se sentia confiante e seguro com o que construiu. Ao longo de sua vida, exprimiu o que considerava verdadeiro e correto, sendo inúmeras vezes advertido sobre as consequências, mas se mostrando sempre disposto a arcar com elas. Sua infância foi simples, e por algum tempo morou com os avós, na colônia dos operários. Quando tinha 5 anos, seus pais se mudaram para a colônia com seus irmãos, Robert e Marianne, deixando-o com os avós até iniciar a escola. Ele nunca soube o real motivo disso, já que os irmãos puderam ir com os pais. Seu sentimento foi de abandono e rejeição. Anos depois, com a constelação familiar, ele descreveu o fenômeno como movimento interrompido precocemente em direção à mãe. Ele explica que a vida vem até nós passando primeiro pela mãe, e quando aceitamos nossa mãe, aceitamos nossa vida. Quem se afasta da própria mãe, afasta-se da vida. Por isso, o primeiro êxito da vida se dá em nosso relacionamento com nossa mãe. A harmonia com a mãe é a chave para a felicidade. Quando finalmente pôde ir morar com os pais, nada foi como esperado. Primeiro porque teve que se mudar para a colônia e sair do campo, ambiente que tanto o agradava. Segundo, porque o regime na escola e em casa eram extremamente rígidos. Ele passou a sofrer castigos físicos de seu pai e dos professores, sendo uma mudança difícil para uma criança. O trauma só foi liberado durante uma terapia corporal, no México, quando Bert já havia criado o sistema da constelação. As energias liberadas por esse procedimento eram dissipadas e as tensões dissolvidas por meio de uma massagem final. As dores e as feridas interiores, relembradas graças ao tratamento, foram tão fortes que ele chorou por 2 horas. Ele comenta que precisou de 2 dias para se recuperar e se reconectar com sua mãe. Então, em 1936,
Quando foi para o seminário e internato dos missionários Aloysianum, sentiu um grande alívio, pois lá era tratado com carinho e respeito pelos padres e professores. Em nenhum momento sentiu saudades da família, pois nesse novo mundo tinha mais possibilidades e liberdades. Contudo, sua felicidade não durou muitos anos. Nesse período, o nacionalsocialismo havia tomado o poder e Hitler já era o chanceler do Reich desde 1933. Logo, a ditadura estava instalada e a guerra se intensificando. Ele e sua família mostraram-se contra o regime. Seu pai, na época em que Hitler foi nomeado, comentou: "Todos que agora estão eufóricos, mais tarde vão reconhecer o quanto nos custará o que nos espera. Estou com medo, muito medo." Aloysianum passou a ser utilizado pelos nacionalsocialistas para suas finalidades insanas. Na época, havia 55 alunos no internato, e apenas um andar de dormitórios podia ser utilizado por eles. Em 1940, o internato foi transformado em um campo de repatriados alemães do leste. Por fim, em 1941, os nazistas ordenaram o fechamento do seminário. Bert retornou à casa de seus pais. Nesse meio tempo, sua família havia se mudado para Kassel. Ele passou a frequentar a mais antiga escola de ensino médio da cidade, fundada em 1779, onde os irmãos Grimm ingressaram em 1798. Aos 17 anos, foi convocado para o serviço de trabalho do Reich, para a prestação de serviços obrigatórios por 6 meses, e também convocado para o serviço militar. E se viu em meio à guerra, passando por muitos horrores. Metade de seus colegas de classe morreram durante a Segunda Guerra. A convivência constante com a morte o ensinou a não ter medo dela, o que o permitiu reconstruir a si próprio. Após a derrotada da Alemanha para os aliados, Hellinger ficou 1 ano preso na Bélgica, prestando serviços. Ele comenta que por seu tratamento respeitoso a um soldado americano, que era ofendido por seus colegas alemães, ele foi protegido e cuidado, escapando de interrogatórios e torturas. Após escapar mais uma vez da morte, decidiu planejar sua fuga, com a ajuda de seus colegas alemães. Ficou horas escondido dentro de um vagão, em um espaço do tamanho do seu corpo em pé, em que não podia nem se mover nem se sentar. Quase foi descoberto, mas conseguiu retornar à sua casa. A experiência vivida na fuga provocou um profundo trauma, superado anos depois quando Sophie, sua segunda esposa, o confrontou em uma regressão. 6 semanas após sua fuga, voltou para Würzburg e entrou para a Ordem dos Missionários de Marienhill. Ganhou o nome religioso de Soultbert e usou a forma abreviada por toda a vida, Bert. Na sua rotina como noviço, faziam parte a contemplação e o silêncio. Depois desse período, nunca deixou de meditar. Todos os dias tirava religiosamente um momento para a meditação. Assim, era possível chegar a outros estados de consciência e tocar o vazio, se dava apenas a partir da aceitação do mundo tal como ele é. Professou seus votos de pobreza, castidade e obediência, vinculando-se temporariamente à comunidade por 3 anos. Em 1950, professou os votos perpétuos, unindo-se em definitivo à Congregação dos Missionários de Marienhill. Em 1952, foi ordenado padre e no ano seguinte foi enviado à Diocese de Marienhill, na África do Sul. Viveu seus dias de missionário em uma África do Sul dividida pelo apartheid. Lecionou por 3 anos na Universidade de Natal e obteve o diploma de Ciência da Educação pela University Education. Trabalhou como professor e diretor da escola, até que teve um colapso nervoso e resolveu abandonar seus cargos na escola e seguir na missão de um confrade holandês. Logo depois, partiu para sua própria missão na paróquia. Em seu serviço comunitário religioso, conviveu e aprendeu com sacerdotes anglicanos, que davam cursos ecumênicos em dinâmicas de grupos interraciais. Levando em consideração que viviam um apartheid na época, a tarefa se tornava mais ousada. Isso lhe conferiu habilidades diferentes dos seus irmãos da ordem. O contato com novos povos lhe fez perceber que os católicos da região eram mais livres e independentes que os católicos na Alemanha. Por sua postura contra o apartheid, foi bem recebido e respeitado pela comunidade.
Desenvolveu uma estreita relação com o bispo Strait, figura que teve bastante importância na consolidação da Igreja Católica na África do Sul. O futuro apontava que Bert se tornaria seu sucessor, mas acabara sendo acusado de heresia pela ordem, supostamente por suas opiniões teológicas modernas e ainda por temerem represálias do governo pela postura de rejeição ao apartheid. Tal acusação fez com que ele perdesse a confiança do bispo e, assim, decidiu renunciar aos seus cargos. Quando a notícia chegou à Alemanha, a ordem solicitou que ele retornasse a Würzburg para assumir o seminário missionário de Mariannhill, em 1969. Com o tempo, suas ideias foram divergindo com as da ordem. Ele já não concordava com a imagem que a igreja fazia de Deus. No cristianismo, os padres oferecem em sacrifício a Deus seu amado filho. Para Bert, se não houvesse mais sacerdotes, certamente não haveria mais sacrifício, nem pessoas sacrificadas. Tampouco o canibalismo velado com Deus. Era possível que os sacerdotes sentissem compaixão? Ou teriam, quando fosse o caso, de se tornar cruéis como o Deus ao qual serviam? Dizia que a fidelidade e a obediência cegas impedem não apenas qualquer desenvolvimento, mas até o paralisam. Esses questionamentos, somados a tantos outros, fizeram com que ele renunciasse ao sacerdócio e saísse da Igreja Católica. Nessa época, ele já tinha iniciado sua carreira como um dos líderes da dinâmica de grupo na Alemanha e conseguia ter independência financeira, tornando-se instrutor no Círculo Alemão de Dinâmica de Grupo e Psicoterapia de Grupo, DAGG. Ele tinha chegado aos 45 anos e estava solteiro. Ele comenta: anteriormente, eu nunca tivera de me preocupar com coisas do cotidiano, como fazer compras, limpar ou cozinhar. No mosteiro, não tínhamos de lidar com nada disso. Foi então que conheceu sua primeira esposa, Herta, 6 anos mais nova, assistente social e psicoterapeuta. 1 ano e meio após o casamento, recebeu uma correspondência de Roma, com a autorização da Cúria para o matrimônio. Passaram a morar perto da fronteira com a Áustria e da cidade de Salzburgo. Após a mudança, começou a integrar o Círculo de Psicoterapia Profunda de Salzburgo, presidido pelo aclamado psicanalista Igor Alexander Graf Caruso. Mas Hellinger acabou sendo expulso do círculo por Caruso, que ainda não o reconhecia como psicanalista, mesmo após dar uma palestra sobre o livro Primal Scream, de Arthur Janov, sobre uma terapia em que o indivíduo retoma cronologicamente suas lembranças e relata os acontecimentos que vêm à tona, como traumas reprimidos, que são vivenciados em nível corporal e intensificados através de choros, gritos e respiração ofegante. Recurso muito utilizado por Osho, famoso guru indiano, líder do movimento Rajneesh. Era esperado que, com a terapia, os mecanismos de defesa fossem recuperados, sendo assim, liberado o caminho para uma vida saudável e em conformidade com a própria essência. Ao expulsá-lo do Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo, Caruso alegou que, sendo bispo de uma igreja ortodoxa, não poderia aceitar alguém do movimento de Jesus People, Movimento de Jesus, um movimento popular cristão nascido na costa oeste americana, em parte orientado pela ideologia hippie e que se opunha ao sistema eclesiástico, tendo por objetivo recuperar os princípios e desejos de Jesus. Contudo, sua formação em psicanálise foi reconhecida mais tarde pelo Círculo de Psicanálise de Munique, e ele pôde atuar como psicoterapeuta após receber a autorização da Associação de Médicos da Seguridade Social da Baviera, em 1982. Tempos depois, Hellinger decidiu devolver a autorização, uma vez que não atuava com terapias individuais ou em grupo. Anos mais tarde, veio à tona a íntima relação de Caruso com o nacionalsocialismo, partido nazista, e também sua ligação com um programa de eutanásia de bebês e crianças com doenças hereditárias, epiléticas ou diagnosticadas como débil-mentais por psiquiatras da época. Na instituição A.M. Spiegelground, a partir da reunião do trabalho de vários teóricos, como Theo Schoenfelder, Virginia Satir, Ruth McClendon e Les Cadiz, e da teoria do script, nasceu a constelação familiar, projeto a qual Bert se dedicou por toda a sua vida.
Na constelação familiar clássica, uma pessoa é escolhida como representante para a família do cliente, que será constelado. Essa pessoa transmite as sensações e questões vivenciadas pelo membro da família excluído em questão, através de gestos, falas e até mesmo tom de voz. O objetivo é resgatar a pessoa excluída da família, para que haja reconciliação, dando-lhes a atenção e reconhecimento necessários para que o outro integrante da família não seja incorporado por ela novamente, promovendo a cura dos envolvidos. Essa exclusão pode ocorrer por diversos motivos e se apresentar para a família por meio de problemas familiares, brigas, doenças do corpo e da alma, como câncer e pensamentos suicidas. Ao dar atenção e colocar a pessoa excluída na posição adequada na hierarquia familiar, e também através da sua própria aceitação nessa hierarquia, se tem a cura por meio da constelação. Todos os problemas, segundo o autor, têm sua origem em questões familiares, esteja um membro excluído vivo ou morto. É possível ainda que ele esteja em até 5 gerações anteriores, não importa. Ele se apresentará durante a constelação. Por exemplo, na esquizofrenia, o autor acredita que sua manifestação se dá quando há um assassinato entre membros da família. Assim, surge um membro em uma geração posterior com problema, representando ao mesmo tempo a vítima e o assassino, pois ambos foram excluídos do sistema familiar. Ainda que o crime seja antigo e ninguém na família saiba dele, segundo Bert, ele vai se revelar na constelação. Muitas vezes são as crenças que herdamos dos nossos pais que nos mantêm presos no passado. Hellinger entende a constelação familiar como uma ajuda para a vida e não como um método terapêutico, por isso serve a todos. Em 1993, o psiquiatra e psicoterapeuta Gernot Weber publicou o livro The Valley Gluck, 2 tipos de felicidade, que reunia textos transcritos de seminários, cursos e palestras de Bert com questões fundamentais sobre a constelação familiar. O livro se tornou um best-seller e ajudou a difundir a teoria. Em 1994, Hellinger publicou seu primeiro livro, As Ordens do Amor. E a partir daí, seus cursos e palestras ganharam números cada vez maiores de participantes. Nos anos 1990, Hellinger conheceu Sophie Erdodd, que viria a ser sua segunda esposa, enquanto ministrava um curso sobre constelação familiar. 10 anos depois, e certo de que queria viver com Sophie, Hellinger decide se separar de Herta, sua primeira esposa. Em 2003, casou-se oficialmente com Sophie Hellinger, também muito mais jovem que ele, mas já com filhos. Segundo Bert, esse fato contribuiu positivamente para os trabalhos da constelação, pois ela conseguia enxergar o sistema do ponto de vista da mãe. Assim, eles passaram a trabalhar juntos na constelação familiar. Ela contribuiu para a reformulação da constelação e criou uma escola para formar consteladores. Após a morte do marido, ela herdou todo o legado da constelação familiar. Com o passar dos anos e com a fama do seu trabalho, mais pessoas foram aderindo e as críticas começaram a surgir. Tanto a constelação familiar quanto a figura de Hellinger foram atacados inúmeras vezes, principalmente por acreditarem que ele estava associado ao nacionalsocialismo, mesmo afirmando ser contra o regime. A situação se agravou quando ele decidiu escrever um texto direcionado a Hitler. Sua proposta não foi bem recebida e vários críticos afirmaram que aquela era uma postura a favor de Hitler. O texto expressava perdão e generosidade, colocando o líder nazista em uma posição humanizada e afirmando que os judeus deveriam orar por ele, para que assim todos encontrassem a paz, judeus e alemães. Sua tentativa era fazer com que todos pudessem superar o trauma e as feridas do Holocausto, utilizando os conceitos da constelação familiar, onde só o amor é capaz de libertar as pessoas do sofrimento, independente de quem elas sejam ou do que tenham feito. O sistema é problemático quando algo na família está em desordem. Todas as crianças são boas, logo todas as pessoas têm direito à reconciliação, afirmava Hellinger. Seu trabalho perdeu um pouco de força na Alemanha, mas continuou a ser desenvolvido. Em 2006, a Hellinger School tornou-se membro associado da Universidade Europeia Jean Monnet, em Bruxelas, e graças a essa cooperação, os consteladores puderam começar a obter diploma universitário.
Na China, a constelação desenvolveu um movimento impressionante, levando milhares de interessados aos eventos. Em março de 2018, a constelação familiar de Hellinger passou a ser reconhecida oficialmente pelo Ministério da Saúde brasileiro como tratamento integrativo e complementar, sendo incorporada ao Sistema Único de Saúde, SUS. O Brasil também foi o primeiro país a recorrer à constelação familiar no sistema jurídico, alcançando um índice de quase 100% de conciliação durante as audiências nos tribunais, trazendo à tona o conceito do direito sistêmico. Hellinger e seu projeto de vida foram reconhecidos em inúmeras homenagens, como na entrega da cidadania honorária da Cidade do México e no recebimento do título de doutor honoris causa da Universidade de Colombo, no Sri Lanka, e da Universidade Quebec, no México. Obrigada por escutar. Bertin Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Da editora Cultrix, do Grupo Pensamento. Escrito por Bertin Hellinger. Resumo preparado por Thaís Chaves e narrado por Lu Afonso. Produzido nos estúdios PTBR.